Irmãos, graça e paz. Quero compartilhar aqui um texto com os irmãos que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 5, do versículo 18 ao 24. Gênesis, capítulo 5, do 18 ao 24. Diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Então, até aqui, até o versículo 24. Irmãos, então quero falar sobre esse personagem bíblico que se chama Enoque. E Enoque é um dos personagens mais importantes da Bíblia, mas também é um dos menos falados ou pregados, né, com respeito à sua vida de extrema comunhão íntima com Deus. Esse Deus que é o nosso Criador, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Perfeito, o Deus Santo, esse Deus que é o Deus dos céus, o Deus onisciente, onipresente, o Deus onipotente, enfim. Ele teve extrema intimidade com Deus, essa comunhão íntima, andou tão perto de Deus, irmãos, que foi de uma maneira assim exemplar em seus dias. Diz aqui que Jared foi pai de Enoque, que diz assim, ó, Jared, versículo 18, Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Então Enoque teve como pai Jared, e Enoque, na língua hebraica, significa consagrado ou dedicado. Então, verdadeiramente, Enoque, ele se consagrou, ele se dedicou a Deus. Sua vida foi uma vida de maneira integral, porque ele andou com Deus integralmente. Ele se doou para Deus. E o livro que os judeus têm chama-se Targum de Jerusalém, diz lá que Enoque adorou verdadeiramente a Deus. E andar com Deus de maneira integral é caminhar em verdadeira adoração a Ele. Os versículos 22 e 24 diz assim: Enoque andou com Deus. Olha o 24. Enoque andou com Deus. Fala duas vezes aqui para enfatizar que verdadeiramente ele andou com Deus. E até no original, no hebraico, lá diz assim: Enoque andou com o Deus. Porque diz Enoque andou com Deus? Porque naquela época também havia já muitas coisas erradas. Mas porque o povo caminhava conforme o seu próprio querer, o seu próprio desejar, suas próprias vontades, praticando o mal. Porque no tempo de Enoque já havia o pecado. O pecado estava crescendo. O povo andou com o pecado, mas não andou com o Deus, o seu Criador. E Enoque, ele andou com o Deus, o verdadeiro Deus. E então ele aqui enfatiza, né? Para sempre, para estar lembrando que Enoque, de fato, verdadeiramente andou com Deus.
Então, isso poderemos dizer que Enoque não somente cria em Deus, mas tinha íntima comunhão com o Pai, com Deus. E poderíamos também até dizer que Enoque era amigo de Deus, pelo fato de ter andado com Deus. Isso é perto de Deus, ao lado de Deus, caminhando com Ele, desfrutando do céu na presença de Deus, aqui na terra. Então, Enoque, ele é um exemplo de vida daquele que caminha com Deus, que a ideia de caminhar é andar. Então, ele andava lado a lado com Deus. E Deus também andava com Enoque. Mas, claro, ele não via Deus. Ele caminhava pela fé. E ele agradava a Deus. Então, ele também estava na presença agradável de Deus. Porque temos um Deus agradável. E Deus se agradou de Enoque. Que ele, de fato, tinha íntima comunhão com Deus. E quando temos comunhão com Deus, quando temos essa íntima comunhão de adoração a Deus, é que conhecemos mais a Deus, das coisas de Deus. É andando com Deus que Deus nos revela aquilo que Ele quer nos revelar. Porque andamos com Ele. Irmãos, andar com Deus é viver em verdadeira adoração, glorificando a Deus com nossos pensamentos, nosso falar, o nosso olhar, o nosso ouvir, o nosso agir. Mas também andar com Deus é santificá-lo por meio de uma vida de santidade ou uma vida irrepreensível diante dele. Porque Enoque caminhou dessa maneira, de maneira irrepreensível diante de Deus, não permitindo que outras coisas viessem atrapalhar a sua caminhada com Deus, o seu andar com Deus. Irmãos, sempre foi um desafio andar com Deus. Mesmo na antiguidade, nos tempos de Enoque. Porque o pecado se multiplicava. Se nós olharmos aqui o capítulo 6, versículo 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então já havia ímpios no tempo de Enoque, como até mesmo o tempo aqui de Noé. Se nós olharmos aqui também o capítulo 6, versículo 8 e 9, que diz assim, ó: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Olha só, apenas para reforçar o que eu quero dizer sobre Enoque, temos também mais um exemplo de um outro personagem que também andou com Deus, que foi Noé. Aqui diz que ele tinha qualidades, justo e íntegro, e diz que era entre os contemporâneos, mas andava também com Deus, caminhava com Deus, vivia com Deus, temia Deus, cria nesse Deus Todo-Poderoso. E é entre os seus contemporâneos eram ímpios, pessoas malignas, e como também aqui no tempo de Enoque. Irmãos, é um desafio viver também entre os nossos contemporâneos, os da nossa época, que há pessoas malignas, há pessoas ímpias, há pessoas idólatras, há pessoas que praticam o engano, a mentira, manipulam, e caminhar aí, até mesmo, muitas vezes, sendo manipulado pela mídia que está aí, de engano, banindo Deus da casa das pessoas, da sociedade, banindo Deus em tudo quanto é lugar.
Mas mesmo assim, irmãos, aquele que caminha com Deus em meio a esse sistema maligno, perverso, de pessoas ímpias que praticam o mal, que seus pensamentos são corrompidos, é possível ainda ser luz em meio a essas trevas, em meio à escuridão, refletir a luz de Deus em nós, mas só podemos refletir a glória de Deus, essa luz de Deus, o resplendor da glória de Deus, se nós andarmos com Ele, perto de Deus, bem próximos, lado a lado com Deus. É possível isso. Olha o exemplo de Enoque, olha o exemplo de Moisés, entre os seus contemporâneos, homem justo, íntegro, que andava com Deus. Noé andava com Deus, intimamente com Ele. Eram tempos difíceis, e nossos tempos também são tempos difíceis. Irmãos, nunca foi fácil andar com Deus. É um desafio, porque esse mundo nos seduz. Quando andamos com Deus, andamos na contramão desse mundo, desse sistema maligno, caído, corrompido, perverso, imoral, indecente, mentiroso, enganador, devido que a maldade ter a cada dia se multiplicado na terra, irmãos. O desígnio do coração do homem sempre será mal, até que ele se converta, até que ele se arrependa dos seus pecados e se volte a Deus e comece a também andar com Deus. Caso contrário, se eles não andarem com Deus, serão sempre malignos. Os desígnios dos seus corações serão mal. Os seus pecados sempre irão se multiplicar. Hoje vemos matanças, mata-se mulheres, mata-se crianças, praticam crimes. E tudo fica aí praticamente impune. Mas em meio a tudo isso, irmãos, é possível você andar com Deus. É possível andarmos com Deus de maneira irrepreensível, justa, de maneira íntegra. É possível. Olha o exemplo desses homens, olha o exemplo de Enoque. Irmãos, é possível andar com Deus em meio às dificuldades que o mundo nos impõe. Isso não veio a ser empecilho, porque Enoque não deixou que essas coisas da sua época não viesse a ser um empecilho para que ele viesse deixar de andar com Deus, não deixou que essas coisas fossem um obstáculo para ele, uma barreira para ele, não. Ele preferiu se dedicar, se consagrar, andando com Deus, caminhando com Deus, e é na caminhada com Deus que conhecemos mais a Deus. Ele perseverou, irmãos. Persevere. Isso exige uma disciplina espiritual. Perseverança, irmãos. Persevere na presença de Deus. Se dedique a Deus. Isso é para mim também. Não só para vocês, mas para mim também. Irmãos, e quando andamos com Deus, mais de Deus conhecemos. Não somente sobre Ele, mas conhecemos dele, propriamente dele. Andar com Deus é passar por cima dos empecilhos da vida. Andar com Deus é progredir espiritualmente, irmãos. É conhecer Deus dia a dia, no nosso cotidiano. Andar com Deus é ser luz em meio às trevas, à escuridão desse mundo aí cheio de pecado, que produz morte. Mas andar com Deus é ter vida, vida abundante, e por meio de Cristo Jesus, o seu Filho amado, aquele que morreu na cruz por nós e ressuscitou o terceiro dia, para que nós viéssemos ser reconciliados com Deus. E, então, exige fé. Exige fé. Se nós olharmos aqui, diz que Hebreus capítulo 11, versículo 5, olha que diz: pela fé
Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara ou, né, o arrebatara. Porque Deus tomou para si, como diz aqui o versículo 24 de Gênesis capítulo 5, que Deus o tomou para si, porque ele pertencia a Deus. Mas lá em Hebreus diz que então ele foi que trasladado, pois, olha que diz assim, ó, Hebreus 11, versículo 5, lá na parte B, pois antes da sua trasladação, teve testemunho de haver agradado a Deus, mas foi pela fé. Ao versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, mas foi pela fé. Caminhar com Deus exige fé e crer que Ele existe. E assim Enoque creu em sua época. E era homem, como nós, pó da terra, frágil, limitado, sujeito ao erro, ao pecado, mas não se envolveu com as coisas do mundo, mas preferiu e tomou a posição de andar com Deus, plenamente com Deus. Ah, irmãos, como deveríamos tomar a vida de Enoque como exemplo de quem verdadeiramente anda com Deus. Precisamos andar com Deus, em amor a Ele, em temor a Ele, de uma maneira que agrade a Deus. Quantas vezes nós desagradamos a Deus? Com nossas atitudes, nossos pensamentos, o nosso caminhar, o nosso falar, enfim. Cada um tem suas limitações, suas dificuldades, que o Senhor nos ajude a caminhar com Ele. E aqui, irmãos, por fim, porque eu não quero aqui fazer uma pregação, mas uma reflexão sobre esse andar com Deus, esse personagem, Enoque, que diz assim, ó, e por fim, então, que devemos amar a Deus, andar com Deus. Porque quem ama a Deus anda com Deus. Quem ama, anda com Ele, caminha com Ele. Irmão, andar em temor, seja ao dormir, ao acordar, no café da manhã, no almoço, na janta, no trabalho, no estudo. Irmãos, andar com Deus através de uma vida de oração, mas sempre focada em Deus, ler a palavra, sempre a lendo, mas também focada no Senhor, com os olhos em Deus, caminhando com Ele. Enfim, naquilo que você puder pensar no seu dia a dia, sempre estar com Deus, né? Você que é mulher, que está no dia a dia em casa também, lavando a louça, varrendo a sua casa, cuidando dos seus filhos. Porque se nós olharmos aqui, é, que, é, que Enoque, ele viveu 65 anos e gerou Matusalém, e depois que gerou Matusalém, ele viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Mas mesmo assim, irmãos, ele não deixou de andar com Deus. Era alguém que era casado, que teve filhos, mas nem isso foi um obstáculo, foi um empecilho para que ele viesse dizer: agora não posso andar com Deus mais. Agora eu já tenho filhos. Agora eu tenho que cuidar dos meus filhos. Eu tenho que dar estudo. Eu tenho que dar o que comer, o que vestir, o que beber. Eu tenho que estar cuidando dele. Agora meu tempo agora para andar com Deus é pouco. Não, não. Ele não fez isso. Pelo contrário, ele continuou caminhando com Deus, andando com Deus. É porque é possível, sendo solteiro, casado, com filhos ou sem filhos, é possível nós andarmos com Deus como Enoque sempre andou com Deus,
continuamente na sua vida. Isso é um exemplo de vida para mim, para você, para todos nós. Assim, irmãos, se assim andarmos com Deus, mais perto de Deus, nessa companhia de Deus, nessa companhia agradável, que só Deus pode nos conceder pela sua presença, estaremos indo para a eternidade, assim como Enoque, porque Deus o tomou para si. Então, ele agradou a Deus e também foi agradado por Deus. É pela fé. Pela fé. Isso nos deve a levar a uma reflexão na nossa vida. É na minha vida, na sua vida, na nossa vida. Refletir sobre isso. Como eu tenho caminhado com Deus. Agora eu digo de mim mesmo, como eu tenho caminhado com Deus. Me consagrando a Ele, me dedicando a Ele, não permitindo que as coisas desse mundo venham me contaminar, que as coisas do dia a dia, nesse caminhar, nesse andar que eu tenho, você tem, que nós temos, tem nos impedido a nos aproximarmos de Deus. Andamos com tantas coisas na nossa vida que tem sido uma carga, um peso que nos impede a caminhar com Deus, nos deixa vagarosos e não podemos andar com Deus. Vale uma reflexão. Vale tomar como exemplo a vida de Enoque e como também aqui de Noé, em sua época, entre os seus contemporâneos, que eram maus, perversos, mas ele era justo, íntegro e também andava com Deus. Esses personagens, claro que outros demais também andaram com Deus, mas somente nesses dois personagens que se encontram essa palavra. Andou com Deus, andou com Deus. Como eu tenho andado com Deus? Como nós temos andado com Deus em nossos tempos, em nossas épocas, na nossa geração? Nós vamos orar. Vale e cabe aqui um momento de oração. Vamos orar. Se a palavra falou no seu coração, que você também ainda precisa andar com Deus, como eu também preciso, vamos orar, pedindo que o Senhor nos dê a graça de andarmos integralmente com Ele. É um desafio, irmãos. Não estou dizendo que é fácil. É um desafio. Exige, de fato, perseverança da nossa parte. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, em Cristo Jesus, o Teu Filho amado, que morreu por nós na cruz, te pedimos que o Senhor venha nos ajudar a andarmos com o Senhor no nosso cotidiano, mas pela fé, crendo de fato que o Senhor existe, pois pouco temos andado com o Senhor, desfrutando da sua presença e na sua presença. Nos incomoda pelo teu Santo Espírito, Senhor, para sermos como Enoque, ou como também os Noé, que andou com o Senhor, que teve prazer em andar com o Senhor. Senhor, nos ajude em nome de Jesus a andarmos na tua presença, pelo teu Santo Espírito, Senhor. E assim venha nos mover para estar perto do Senhor, próximo do Senhor, conhecer mais o Senhor. Senhor, nos ajuda, quem sabe também a ser como também outros personagens que andavam na sua presença, que viviam na sua presença. É como dizia os profetas Elias e Eliseu, diziam a seguinte frase: vive o Senhor, cuja a presença estou. Senhor, nos ajuda a viver na sua presença, a andar na tua presença. Perdoa nossos pecados, aquilo que temos aí praticado e andado com coisas
que desagrada ao Senhor. Nos perdoa em nome de Jesus. Nos ajuda em nome de Jesus e pelo seu Santo Espírito a andar com o Senhor. Não andar namorando o pecado, fertando o pecado, abraçando o pecado, abraçando as coisas desse mundo que nos afasta do Senhor, mas nos ajuda a andar na sua presença. Assim te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amém.